6h54, o Jornal do Acta de volta nessa sexta de prévias carnavalescas. Prometo que a gente não vai demorar muito com vocês aqui para liberar vocês para irem curtir as prévias. Tá? Mas fica por aqui, não sai não. Espera aí, não acabou ainda. E hoje no Acta Tech a gente vai falar sobre a tecnologia e como ela vem facilitando a vida dos corretores de imóveis e como é que eles têm aplicado isso no seu trabalho. Para conversar comigo a respeito desse assunto, recebo aqui no estúdio o Hélio Duarte, que é corretor, mas faz a vida toda como profissional de TI. Então tem conhecimento das duas áreas. Hélio, bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, Eric. Boa noite a você e quem está nos assistindo. De fato, eu passei um bom tempo na área de TI, né? E hoje, digamos que o casamento se desfez, houve um divórcio, mas ficaram aí alguns filhos e a gente terminou trazendo muita coisa para a área imobiliária e isso tem sido muito significativo, o conhecimento de TI na área imobiliária. Isso faz toda a diferença no fim das contas. Você consegue implantar algumas coisas que a gente vai debater aqui e consegue colher os resultados. Sem dúvida. Isso que é importante. E eu quero começar justamente falando desse ponto da tecnologia. Como é que ela tem ajudado os corretores de imóveis nesse tempo de inteligência artificial que está dominando todos os espaços, praticamente tudo tem inteligência artificial, a gente usa para várias coisas no nosso dia a dia. E como é que tem sido isso no setor dos corretores de imóveis, da corretagem de imóveis? Veja bem, não só a questão da inteligência artificial, mas várias outras ferramentas que são até anteriores à inteligência artificial, digamos assim, ou talvez menos difundida. A tecnologia ela tem possibilitado a otimização de processos, ela tem agilizado a vida do corretor e, em muitos momentos, facilitado a feitura de negócios. Então, hoje você pode, por exemplo, estar fazendo um negócio com pessoas que não estão no local, não estão em nossa cidade. Ele pode estar fora do país e você consegue fazer negócio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre notariado e eu vou falar de um case ocorrido comigo, onde a utilização de tecnologia fez com que eu fizesse negócio e economizasse para o meu cliente e causasse uma baita de uma surpresa, porque o meu cliente é uma pessoa já de uma certa idade, que não tem domínio de tecnologia, e a preocupação dele era, quando é que eu vou precisar voltar para Maceió? Um detalhe é que esse cliente foi morar em Torres, no Rio Grande do Sul. Eita, meu pai, do outro lado do bem país, ali, né? Bem pertinho. Então essa era uma preocupação e não só nesse momento, mas em vários outros momentos, a tecnologia me auxilia, a tecnologia me ajuda a até mesmo juntar muitas informações e tratar essa informação com maior celeridade. Olha, a gente estava conversando, só desculpa interromper, que a gente estava conversando fora do ar, você comentou que até para administrar sua carteira de imóveis, a tecnologia já dá uma força, né? Que é algo que demanda muita atenção, mas você tem as planilhas, o computador, enfim, que ajuda você a organizar todos, você sabe quantos são, como é que está cada um, graças ao uso dos meios, da tecnologia. Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, quando você tratou da questão da IA, o que é que a IA está favorecendo ao profissional do mercado imobiliário? Em muitas situações eu utilizo IA, não deixando por conta dela integralmente, mas ela me auxilia, por exemplo, quando a gente vai fazer um anúncio, tá, de um imóvel, a IA nos ajuda no sentido de criar um texto rapidamente, a partir de pontos que nós colocamos para ela, de palavras, de citações, e ela nos traz um texto que o profissional tem que avaliar para saber se aquele texto condiz com o que ele está querendo, mas imagine, você economiza tempo e você otimiza o seu dia a dia. Então, voltando para essa pergunta que você me fez com relação a planilhas, planilhas de cálculo é algo que todo mundo tem que saber usar, eu costumo dizer que num escritório de pequeno porte, numa multinacional, você tem que ter utilização de planilhas. É o temido Excel, que todo mundo morre de medo, eu mesmo morri de medo também, até no jornalismo usa. Sem dúvida. Então, assim, eu consigo hoje, como eu havia lhe falado antes, eu consigo hoje ter um banco de dados de 62 empreendimentos aqui em Maceió, num raio de
numa faixa de 10 quilômetros e consigo, inclusive, até avaliar qual é o VGV de todos esses empreendimentos juntos. VGV é o valor geral de venda, é a somatória de quanto custa cada empreendimento, de qual é o valor daquele empreendimento que está sendo vendido. Então, aquele empreendimento tem 20 imóveis e quanto custa o valor total. Você tem a visão geral de tudo, Exato. Né? Então, facilmente, Derek, numa planilha de cálculos, você consegue filtrar. Se você me pergunta, se você me pede um imóvel, eu consigo, numa quantidade de mais de 2.000 imóveis, eu consigo filtrar rapidamente aquilo que você está me pedindo, qual é a sua necessidade. E aí a gente vai afunilando o seu pedido até conseguir o que você quer. Uhum. Ou pelo menos tentar, que não é fácil. É verdade. E você citou agora há pouco o e-notariado, e quando o Ruslan estava conversando comigo a respeito da pauta do Actatec, inclusive o Ruslan está aqui no chat, abraço para você, Ruslan. E ele falou muito a respeito disso, que agora você não precisa mais estar presente no local para realizar a venda do imóvel, você pode fazer isso à distância. E até os exemplos da minha mãe, que minha mãe mora nos Estados Unidos. Aí, se ela tivesse um imóvel aqui, ela podia de lá resolver a situação da venda dele aqui, enfim. O e-notariado ajudou isso e também ajudou na diminuição de custos e a burocracia que envolvia toda essa questão, como você até citou, o seu cliente de ter que sair de onde você está para ir viajar, para resolver uma situação, e, enfim, diminuiu muito essa dificuldade, né? Sem dúvida. O e-notariado, eu já tive algumas situações de vendas. Por exemplo, eu fiz uma venda aqui em Maceió de um apartamento, cuja propriedade era de mãe e filha, e a filha mora no Canadá. Então, assim, a mãe estava aqui, a filha não. Uhum. E foi uma venda feita à vista. O processo de venda à vista, ele tem basicamente a assinatura de um contrato particular, onde comprador e vendedor fazem o acordo de compra. Depois a gente vai para o cartório de notas para fazer a escritura. E aí, ou antes disso, a gente tem uma assinatura também no contrato particular, que aí já não é notariado. Eu utilizo a assinatura eletrônica, que também tem valor jurídico. É aquela do EGOV também? Sério? Pode ser o EGOV, mas no meu caso, os meus documentos eles são autenticados por uma seguradora, que é minha parceira de negócios, dentro da área de locação. E eu não uso o EGOV, mas o EGOV também pode ser usado. Né? Então, assim, primeiro passo, a gente vai para o contrato de compromisso de compra e venda, tem uma assinatura eletrônica. Depois a gente vai para o cartório de notas, aí é onde entra o e-notariado. Então, tanto no primeiro contrato quanto na assinatura de escritura, a gente precisou fazer a assinatura à distância, porque ela estava no Canadá. Então, no e-notariado é justamente isso. Ela consegue, onde ela está, uma autenticação de um órgão que tenha fé pública, né? Fé pública, por exemplo, o tabelião de notas, ele tem fé pública, então o que ele diz é considerado verdade diante do direito, diante da justiça, e ela consegue isso. Onde ela está, ela foi esqueci agora, fugiu da mente, na embaixada. Na embaixada. Ele foi na embaixada, e lá ela conseguiu a certificação, e ela, com essa certificação, entra em contato com o cartório de notas aqui em Maceió, é feita uma videoconferência, isso é gravado e é tido como juridicamente perfeito. Então ela não veio, imagina ela vir do Canadá. Seria um gasto muito grande, né? Muito grande, e não era um negócio vultuoso, foi um apartamento de R$250 mil. Dentro do mercado imobiliário isso é um valor baixo. E ela não precisou vir aqui nem para assinar o contrato particular, nem mandar procuração de nada, né? E teve valor jurídico. Então, veja, no princípio, quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, eu perdi negócio justamente por conta dessa demora.
Perdi negócio porque tive que esperar que a procuração chegasse e tal. Então, demorava, o correio não entregou. E hoje não existe mais, né? Então, o e-notariado é uma ferramenta extremamente interessante e muito utilizada no mercado imobiliário para fazer esses negócios quando os atores do processo eles estão distantes. Eu vendi um outro imóvel que o vendedor mora no Rio Grande do Sul, tá? E o comprador em Sergipe. Eita. A mesma situação, tá? O comprador, inclusive, ele não veio sequer fazer o registro do imóvel. Ele me contratou. Aqui? Oi? Ele veio comprar imóvel aqui? Sim, ele veio, visitou um imóvel e foi embora. Quero comprar um imóvel. O vendedor estava no sul do país. O contrato particular foi feito, assinatura eletrônica. Sim. O contrato firmado entre eles dois. A escritura foi notariado com eles em Sergipe, com o comprador em Sergipe e com o vendedor lá no sul do país. Caramba. E o registro, quem fez fui eu. Ele me contratou. Aí esse ainda não tem a tecnologia não está sendo usada ainda, em termos, e eu fiz o registro para ele, recebi toda a documentação e encaminhei para Aracaju. Tudo online, fez tudo à distância, melhor dizendo. Isso, até a escritura foi. Caramba. Usando tecnologia. Então, Dérico, em resumo, o profissional da área de imobiliária, ele tem, eu via muito dizer que a gente precisava estudar direito. Sem dúvida alguma, direito é uma coisa muito usada em contratos, no dia a dia nosso. Mas só que a tecnologia ela tem uma abrangência muito maior. E aí, o profissional que entra no mercado imobiliário com conhecimento de tecnologia, eu diria que ele entra com o pé na frente. Ele entra com uma condição melhor do que aqueles que não têm. Que aí não vai precisar se adaptar, porque já vai estar conhecendo o sistema. De jeito nenhum. Assim, é interessante, eu tive uma reunião essa semana de uma empresa lá de Minas Gerais, que eu estou estudando contratar o CRM deles. E aí, quando o cara abriu a tela, né, a gente fez uma reunião, uma videoconferência, ele percebeu que eu já não era um jovem, né? E aí falou, olha, se você tiver dificuldade com tecnologia, não se preocupe. Eu disse, não, cara, isso aí... Eu passei no parque para mim. Quantos anos tu tem? Eu tenho 25. Eu disse, pô, eu passei 30 na área de computação. Então, isso aí, para mim, não é dificuldade nenhuma. E tudo que a gente vai fazer, para onde a gente se volta, tem envolvimento, tem tecnologia. Desde um simples processador de texto, um WhatsApp que até um servente de pedreiro usa hoje, né? Até um blockchain, alguma coisa mais complexa, que já é usado na área de computação, na área do negócio imobiliário, que eu ainda não utilizo, eu ainda não fiz uso dessa tecnologia. Olha, você falou agora há pouco da assinatura eletrônica, que a sua cliente usou, que nesse outro caso que você citou também. Eu falei do eGov aqui agora há pouco, que é uma forma também de assinatura eletrônica gratuita, mas tem outros meios também de você conseguir essa assinatura eletrônica? Tem, na verdade, tem empresas que elas têm certificação. E qual é a diferença básica entre essas empresas e o eGov? O eGov é gratuito, então qualquer pessoa pode fazer e tem acesso. No meu caso, eu tenho uma parceria com uma seguradora. Ela não me cobra por isso. Por quê? Porque os meus contratos de locação, ela faz seguro-fiança, então ela não me cobra. E tem a situação daquelas empresas que cobram por, vamos supor, 100 documentos por mês, você paga X. Então, existem essas três opções no mercado, de você fazer assinatura eletrônica. Aí a gente tem a assinatura digital, né? E basicamente a assinatura digital é que a digital ela tem fé pública. Né? Então, quem detém isso é um tabelião de notas, por exemplo, e não é o meu caso, eu tenho assinatura eletrônica. Tem validade jurídica minha? Tem validade jurídica. Né? Então, assim, imagine você fazer um contrato onde você tem 6 ou 7 assinaturas para serem colhidas e você, inclusive, ter pessoas que não estão na sua cidade. Isso é um atraso se você for fazer. Exatamente. Né? Eu acho que hoje é inadmissível uma imobiliária ou um corretor de imóveis autônomo ainda fazer assinatura manuscrita. Isso já era.
Isso tem tanto setor que não usa mais isso, né? E não é hoje não, já é há algum tempinho. Um tempinho que o cara já tem que estar fora desse negócio, né? E ocorre, né? Infelizmente, assim, algumas pessoas, elas não detêm o conhecimento de tecnologia e, às vezes, elas têm preguiça de estudar. Então, é aquela história, nem sei, nem quero saber, talvez eu não tenha raiva de quem sabe, né? Mas é comum, às vezes, você está conversando com alguém e diz, não, minha filha faz isso para mim. Porra, não dá. Tem que ser você. Como eu estava comentando com você, hoje eu tive dentro de uma negociação o dia inteiro, que eu tive que fazer várias coisas nessa negociação, de informações indo e voltando, que eu tive que usar tecnologia. E não dava para dar a minha filha de 13 anos para fazer isso. Ela nem ia entender o contexto da coisa. Exatamente. Ela não ia entender o porquê daquilo, e talvez até fizesse errado, e eu também, por desconhecer, talvez perdesse até o negócio. Isso é muito pior. Não, sem dúvida. Parar um pouquinho para poder se qualificar, para poder conhecer o sistema. Sem dúvida, Derek. Olha, o mercado o mercado imobiliário, ele é um mercado onde você precisa ter várias competências. E quem entra no mercado imobiliário achando que não precisa estudar, achando que ele vai abrir uma porta para dizer que aqui é uma sala, aqui é uma janela, ou esse apartamento tem X metros quadrados de área privativa, tem um cowork, ele está perdido. Na verdade, por trás disso, né, nos bastidores de um negócio desse, tem uma série de questões que você tem que entender para você conseguir fazer o negócio. Então, estudar no mercado imobiliário, eu digo a todo mundo que conversa comigo, é imprescindível. Se você não fizer isso, talvez até você não dure no mercado e desista do mercado, que é um mercado bem complicado. É um conselho que a gente pode aplicar para todas as áreas. É preciso estudar. Importantíssimo isso. E, Hélio, para a gente poder fechar, eu queria que você pudesse me explicar rapidamente o que é o SAEC e como é que ele tem facilitado essa coleta de assinaturas eletrônicas dentro dos contratos imobiliários. O SAEC, na verdade, ele tem uma função diferente dessa questão da assinatura eletrônica, que é o seguinte: o SAEC, ele é um sistema que permite você obter documentos que são imprescindíveis dentro do negócio imobiliário. Por exemplo, quando a gente está fazendo a captação de um imóvel para venda, é necessário que você conheça aquele imóvel, a identidade daquele imóvel, que a gente busca isso numa coisa chamada de matrícula do imóvel. Então, a matrícula do imóvel é um histórico do que aconteceu com ele ao longo do tempo, desde que ele foi criado, né, desde que foi solicitada a construção, até o último registro, que pode ser, por exemplo, um financiamento ou um impedimento de venda. Então, assim, no passado recente, nós tínhamos que, para pedir esse documento, que a gente vai no cartório de registro, nós tínhamos que ir no cartório, solicitar, pegar uma fichinha, enfrentar uma fila, passar lá umas 2 horas, solicitar, pagar, esperar 2 dias que esse documento fosse entregue. Exato. O SAEC, ele permite que você, pagando por Pix, se você solicita isso, vamos lá, 8 horas da manhã, é provável que 2 da tarde já esteja no seu e-mail. Caramba. A informação. E essa informação, Derek, é uma informação imprescindível, porque quando eu faço uma captação de um imóvel hoje de terceiros, que são, por exemplo, você pode ter um imóvel para vender, então o seu imóvel é um imóvel de terceiros, eu preciso ter certeza que aquele imóvel ele tem possibilidade de venda. Senão eu vou fazer um baita de um trabalho, vou ter um baita de um custo, e no final eu vou ver que o imóvel do Derek não pode ser vendido, porque tem lá uma cobrança em cima dele, tem um registro em cima dele. Então, esse documento ele é imprescindível. E o bom do SAEC é que ele agilizou o processo. Eu não vou mais a cartório de registro de matrícula. Eu pago, acesso lá, eu tenho um cadastro, né? Você precisa fazer um cadastro. Sim. Inclusive, precisa até justificar por que você está pedindo aquele documento. É uma forma de... Quando eu peço qualquer documento, eu tenho eu tenho que fazer um login, né? Eu tenho que entrar no sistema e automaticamente ele sabe onde eu moro, meu CPF, quem sou eu, enfim. Então, e outro, ele me pergunta, para que você quer esse documento?
Então é essa forma também de rastrear e dar segurança. E aí o processo agiliza e a gente tem um negócio rapidamente. E ter a informação rapidamente no mercado imobiliário significa você ter possibilidade de fechar o negócio. A demora dessa informação chegar na sua mão pode significar você perder o negócio. Simplesmente isso. É bom que o negócio saindo rápido, a pessoa não tem tempo de pensar e desistir. Também tem isso, porque a compra imobiliária é uma compra muito de emoção também. Exato. Não é? Você tocou num assunto, numa questão muito interessante. Você tem que ter assim, uma condição de celeridade para que, obviamente, que você não pode empurrar a goela abaixo o produto que você está vendendo. Você tem que se cercar de algumas coisas para poder fazer um bom negócio para o cliente também. Mas assim, às vezes o que acontece não é nem isso, não é acabou a emoção. É o seu concorrente oferecer outro parecido, mais rapidamente, com todas as informações, e você perdeu o negócio. Exatamente. E a concorrência é enorme, quer seja de corretores autônomos, quer seja de imobiliárias, todo mundo quer vender. Então está todo mundo ávido por vender. Então você tem que ter essa celeridade para que você possa entregar o produto que o cliente precisa, que ele quer, que ele está emocionado, envolvido naquele negócio, né? Rapidamente. Senão alguém pode vir e entregar a mesma coisa. E vai fazer. E vai fazer o negócio. Vai fazer, fato. Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse é um assunto que eu estava até comentando com o Hélio fora do ar, que quando o Ruslan sugeriu, eu não tinha pensado, não tinha passado para minha mente. Pô, é que a gente fala de tanto de tecnologia em tantas áreas diferentes, mas tem algumas que você não pensa que, não, de fato, pode ajudar também, que é essa área de corretagem de imóveis. Então eu fiquei muito feliz a gente poder ter abordado esse assunto, ter jogado luz nessa história, que eu acho muito bacana ver como a tecnologia tem ajudado os mais diversos setores de formas completamente diferentes. Mas uma coisa que é comum a todas, você ganha tempo. Sem dúvida. Todas as vezes que a gente já conversou aqui com o uso da tecnologia, que implantaram a tecnologia, o fato é que ganharam tempo e isso abre outras possibilidades, outras portas e uma outra forma de ver o setor. Sem dúvida. Né? Então, eu acho muito bacana isso e foi um prazer recebê-lo aqui. Quem quiser conversar com você, quem quiser estar pensando em comprar um imóvel, quiser também esse contato, como é que as pessoas podem te localizar nas redes sociais? Ele pode me localizar pelo Instagram, Hélio O. Duarte. Está na tela aí. Ou pode acessar o meu site em www.helioduarte.com.br. Hélio Duarte é do jeito que se escreve ali o nome, HLODuarte.com.br. Hélio Ruslan, manda um abraço aqui, ele até comentou, acabou o corretor bonachão, gente boa, mas sem tecnologia e a segurança é o pilar da operação. E tem aqui um outro colega seu, o Romildo, o Ron Geiber, que disse que vocês já estavam juntos na Edfal. A gente, na verdade, tem encontrado muita gente, né, de outras áreas, na época de estudantil. De vez em quando eu estou encontrando gente nos eventos, né, que o Cresce proporciona para a gente. E é sempre bom estar encontrando o pessoal, né, porque as parcerias é uma coisa constante dentro do mercado imobiliário. E quanto mais a gente conhece a pessoa, mais fácil fica de fazer. E agradeço vocês terem me recebido para falar de um assunto muito importante e que certamente é bastante usado e importantíssimo para os profissionais da área do mercado imobiliário. Perfeito. As portas estão sempre abertas. Se quiser, a gente volta a tocar no assunto. Obrigado. Vamos lá. Assunto vai ter sim. Obrigado a vocês. Esse foi o Acta Tech. Roda a vinheta aí, Léo.